História, quarto ano. Povos africanos no Brasil, chegada de outros povos, migrações internas no Brasil. Povos africanos no Brasil. No Brasil, um grande número de brasileiros é descendente de povos africanos, que foram trazidos à força para o Brasil, a partir de 1538, para viver e trabalhar como escravos nos engenhos de açúcar. Posteriormente, essas pessoas foram obrigadas a trabalhar em minas de ouro, cidades e lavouras de café. Os africanos trabalhavam muito e não eram pagos pelos serviços que prestavam. Além de não terem liberdade, eram considerados propriedades de quem os comprava. Na África, esses diferentes grupos de africanos viviam atualmente onde se localizam países como Nigéria, República Democrática do Congo, Angola e Moçambique. Esses africanos eram comprados ou capturados na África, transportados em navios, vivenciando péssimas condições, até chegar ao Brasil, onde eram vendidos para os senhores de engenho. Etnia significa grupo de pessoas que compartilham as mesmas origens, crença, língua e outros elementos culturais. Senhores de engenho eram os donos das fazendas, onde se plantava e produzia a cana-de-açúcar. Há cálculos indicando que de 3 a 5 bilhões de africanos tenham entrado no Brasil na condição de escravos entre 1538 a 1850. Foram trazidos povos de diferentes etnias e de diferentes lugares do continente africano. Observem a imagem abaixo. Cada um dessas pessoas representa uma etnia diferente. Chegada de outros povos. Entre 1818 e 1930, diversos povos vieram ao Brasil para morar e trabalhar. Alemãos, italianos, espanhóis, poloneses, japoneses e sírios são alguns deles. Conheça algumas características dessa migração. Por que imigrar? Em alguns países da Europa, como na Itália e na Alemanha, a população enfrentava guerras, desemprego, miséria e falta de terras para plantar. Ao ter o conhecimento de que havia terras boas na América e de que na região se buscava trabalhadores para lavouras, muitos grupos de pessoas vieram para o Brasil. Imigrantes para as fazendas de café. A partir de 1870, muitos europeus, principalmente italianos, foram incentivados a trabalhar no plantio de café em São Paulo e Rio de Janeiro. Com a abolição da escravatura em 1888, a entrada de imigrantes aumentou ainda mais, pois muitos fazendeiros não contratavam ex-escravos. A vez dos japoneses. A partir de 1908, chegaram japoneses que imigraram para o Brasil nas fazendas de café no interior do estado de São Paulo. Depois de alguns anos, os japoneses que não se adaptaram à vida na fazenda migraram para São Paulo e habitaram a região que deu origem ao bairro da Liberdade. A maior dificuldade para os japoneses foi em relação à alimentação. O arroz e o feijão brasileiro não agradava o gosto dos japoneses. Sírios e libaneses começaram a chegar no Brasil por volta de 1880. Muitos sofriam perseguição por causa de sua crença. A religião cristã não era aceita onde viviam. Rumo às cidades. Os salários baixos e as condições duras de trabalho nas fazendas fizeram com que muitos imigrantes, depois de alguns anos, fossem para a cidade de São Paulo em busca de emprego,
nas indústrias entre 1860 e 1915. Alguns locais habitados por eles deram origem aos atuais bairros paulistas Brás, Bexiga e Bom Retiro. Migrações internas do Brasil. Grandes movimentos de pessoas ocorreram no território brasileiro em diferentes períodos. Conheça algum deles. 1877, rumo ao norte. Grupo de pessoas deixaram o norte por causa de uma grande seca na região e migraram para a Amazônia, com o objetivo de trabalhar na exploração da borracha. 1950, rumo ao sudeste. Entre 1950 e 1960, cidades como São Paulo, Rio de Janeiro receberam imigrantes vindos do campo, principalmente da região Nordeste, onde a população enfrentava uma forte seca. 1956, rumo a Brasília. Em 1956, a cidade de Brasília começou a ser construída para se tornar a nova capital do Brasil. Para isso, vários trabalhadores migraram para lá. Pessoas principalmente do Norte e do Nordeste. Brasília foi inaugurada em 1960. Em 1970, do Sul ao Centro-Oeste, fazendeiros do Paraná e do Rio Grande do Sul compraram grandes lotes de terra no Centro-Oeste para a criação de gado e plantação. Imigrantes do Brasil na atualidade. Todos os dias chegam ao Brasil imigrantes de diversos países. Há pessoas que vêm ao país procurar por oportunidade de conquistar uma vida melhor. Há também imigrantes que são refugiados, isto é, pessoas que precisam de proteção de um novo lar, pois fogem de guerras e crises políticas que ocorrem no país onde vivem. Os venezuelanos, os sírios e alguns povos africanos são exemplos de populações que estão passando por dificuldades. Os venezuelanos enfrentam desemprego, violência e fome por causa de uma grande crise econômica. Desde 2017, um grande número de venezuelanos tem deixado sua terra natal pedindo refúgio a outros países, como no Brasil. Povos africanos. Alguns habitantes de países do continente africano, como Sudão, o Mali e a República Democrática do Congo, também vivenciam guerras. Algumas pessoas desses locais também têm chegado ao Brasil em busca de proteção. Sírios. Desde 2011, o Brasil recebe um grande número de migrantes vindos da Síria, que fogem das dificuldades causadas pela guerra civil no país de origem. Guerra civil significa conflitos que ocorrem entre grupos de um mesmo país. De acordo com essa videoaula, respondam às atividades das páginas 25, 28, 30, 31 e 34.